Muito bem, estamos de volta, é o terceiro e último bloco do Cultura nos Esportes. O programa está gostoso porque a gente está contando aqui com a presença do árbitro José Henrique de Carvalho. Paula, separa aquela imagem 1 do árbitro, né? Porque às vezes acontecem algumas situações inusitadas e que acabam envolvendo a arbitragem também. Zé, o que aconteceu nesse dia aí? Na verdade quem se machucou aí foi o Abade, né? O Kleber Wellington Abade. Eu estava de quarto árbitro nesse jogo. Foi, se eu não me engano, foi Ponte Preta e Bragantino em 2010, né? Que a gente também trabalhava, apitava a Série A, apitava a Série B, Série C e também fazia quarto árbitro desses campeonatos, né? E numa desses jogos o Abade ele sentiu um probleminha na panturrilha e aí eu estava como o quarto árbitro substitui, né? Na ausência do árbitro principal entra o quarto árbitro, então eu tive que entrar rapidinho e dar continuidade no jogo, né? Foi bem no comecinho do segundo tempo, bem dizer, eu fiz aí quase que a metade do jogo para ele, né? Você chegou a precisar ser substituído ou não? Até em função da sua contusão? O Abade, na verdade, assim, o Abade que se machucou, né? E eu o substituí. E você precisou em algum outro momento ser substituído? Você teve alguma lesão que precisou deixar o jogo? Eu vou falar uma coisa, eu não ia contar, mas eu vou contar. Não vou falar. Eu vou contar porque até não sei se na última vez que eu estive aqui eu comentei. Eu tive, bem no começo, quando eu estava apitando um jogo da segunda divisão, era um jogo que estava muito tranquilo, né? No finalzinho do jogo eu tive um probleminha com abelha, fui picado por abelha, bem na altura do pescoço, foram 2 picadas, né? E isso com 20 minutos mais ou menos, eu tive que deixar a partida, eu consegui ficar acho que uns 15 minutos ainda, mas começou a escurecer a visão e eu tive realmente, a pressão caiu e eu pedi para que o quarto árbitro, na oportunidade, inclusive um árbitro de Piracicaba, me substituísse, aí eu fui para o hospital. Foi a única situação que eu tive que deixar o campo, mas é muito difícil acontecer isso, né, Baquinha? É muito difícil essa substituição. É, né? Verdade. Ainda bem que foi um jogo de segunda divisão, né? E para ter abelha, pode ter em qualquer divisão. Pois é. Mas graças a Deus não foi num jogo maior, num jogo envolvendo aí, de repente, um time maior, né, que pudesse dar uma repercussão grande. Você sabe que eu passei por isso também, mas na condição de repórter, né? E eu trabalhava na Rádio Brasil aqui. E numa ocasião, nós fomos fazer um jogo em Mojimirim, um enxame de abelha de repente apareceu, era um domingo de manhã. Um enxame de abelha apareceu no meio do jogo e começou a rondar ali, era jogador caindo pro chão, todo mundo deitado no chão, e esse enxame de abelha vai e se aloja no travessão de um dos goleiros. Eu não lembro agora se do goleiro do União ou do goleiro do Mojimirim. O enxame de abelha lá. Precisou chamar o corpo de bombeiros, né? A partida ficou paralisada por um bom período. Foi diferente do seu, mas foi um fato inusitado também. Tem abelha, tem aquele outro, aquele que eu quero, cachorro de vez em quando. Deixa eu fazer uma pergunta. É uma curiosidade minha, e também acho que tem muita gente que quer saber a respeito disso. Quando você chega para apitar um jogo, como que você tem que, como que eu falo, acompanhar, se tem ambulância, desfibrilador, tudo isso, como que é o seu análise dentro do campo, a hora que você entra dentro do campo? Existe um regulamento da competição, ele trata disso, né, que por exemplo, tem que ter uma ambulância para cada 10 mil pessoas, tem que ter o desfibrilador, e normalmente... Se você não tiver normal, você não inicia a partida. Normalmente quem vê isso nos campeonatos, tanto o CBF, porque a gente está acostumado com jogos maiores, então a gente não fica muito preocupado, porque esses campeonatos você tem um fiscal. O próprio fiscal da federação, ele auxilia, ele nos dá esse suporte quando a gente já está no vestiário, né? É claro que eu peço para o quarto árbitro para ele também dar uma observada. A ambulância está... Inclusive agora aconteceu no jogo agora recente, até o Klaus que apitou, foi em Bragança Paulista, teve um goleiro do Mojimirim, teve que se ausentar, né? Teve que sair porque ele... O jogo da decisão do interior. Isso, primeiro, agora? Né? Saiu a ambulância com o atleta, né? Ele teve que ser encaminhado a um hospital. E o jogo só pôde ser reiniciado com a presença de uma nova ambulância, né? Ou voltava a que levou, né? Ou então uma segunda ambulância para dar continuidade no jogo. Então o regulamento tem que ser respeitado. Mas isso daí não é assim, é uma preocupação que a gente tem, mas a gente divide ela com o quarto árbitro, com o fiscal, para que não aconteça nada assim inesperado e possa isso, né, prejudicar.
Muito bem. Ó, até para análise do PROC, do Vaguinho, a decisão do Campeonato Paulista da Série A1, ela segue. O primeiro jogo foi vencido pelo Santos, não é? Pelo placar de 3-0, e mais uma vez Neymar fez a diferença. Vamos ver alguns lances do Neymar, para que a gente passe também por esse assunto. O campeonato está decidido, PROC, até em função do Santos ter Neymar? Para mim tá. Eu acho que... Acabou. Dificilmente o Guarani consegue reverter uma situação de 3-0, jogando longe da sua torcida, jogando na capital e tendo uma equipe como o Santos, né, do outro lado. Eu acho que o campeonato está decidido, o Santos é o campeão. E só lembrando que no início do Campeonato Paulista, quando a gente discutia aqui quem seriam os campeões, a gente dizia que ficaria entre os 4, mas nós aqui já colocávamos o Guarani como um dos times que poderiam, né, chegar até a final do campeonato e brigar pelo título ali. Então é uma grande equipe, não vai vender barato, mas na minha opinião tá decidido já. Esse jogo é só para cumprir tabela. E já que falamos aqui, aproveitando o gancho, falamos aqui da União, que briga aí contra o São Bernardo pelo título, o Santos contra o Guarani, podemos esquecer do Rio Branco, aqui da cidade vizinha, que acabou também garantindo acesso e disputa o título também contra a equipe do Batatais, né? O Zé, apitar um jogo, por exemplo, né? Você fez jogo com o Neymar? Já. O último jogo que eu fiz pelo Paulista, Santos e São Paulo, na Vila, né? O Neymar jogou. Fez um dos gols também. E ele já era endiabrado assim, eu tava começando, acho que era menos diabinho, né? Porque eu me recordo, Baquinho, ter feito um jogo do Neymar aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ah, é? Ele teve um jogo, isso já está fazendo categoria menor? Uns 5 anos. Não, ele veio participar, era amigos do André Cruz contra amigos de um atleta que era do Santos, o Adoniran, é isso? Então, eu participei. O Neymar não era o Neymar, né? Não era, mas era um garotão. Ele fez gol, se não me engano, naquele dia acho que ele fez gol até de cabeça. Então, a gente que acompanha esses atletas aí desde a categoria de base, eu me recordo de ter visto Robinho, Diego jogar juntos quando eu trabalhava no Sub-15. Então você percebe que realmente é um garoto diferenciado, um menino que vai chegar, né? Ele merece a atenção do árbitro por conta do que os adversários têm feito com ele? É um jogador diferente, é um jogador que, só o fato dele pertencer à seleção brasileira, é um jogador que vai defender as cores, né, da pátria, né, do nosso país. Eu acho que ele tem que ser levado isso em consideração. Eu sou um árbitro, acho que a maioria, né, isso é algo inclusive que vem uma solicitação da própria FIFA, que a gente que a gente proteja o craque, né? Proteger... Não deixa bater assim, não deixar, porque você tem várias formas de você lesionar um jogador, ao ponto de lesionar um jogador. Por exemplo, você tem, o técnico pode pedir para haver um rodízio de faltas. Então, são várias formas. Então, hoje, o árbitro, ele tem que estar ciente, né? E tem que estar bastante esperto com relação a esse tipo de conduta dos atletas. Como é que o árbitro lida com a situação, por exemplo, desse último jogo, que ele deu uma carretilha, depois ficou lá enfeitando? Teve um jogo passado onde contra o São Paulo, que ele driblou o jogador por 4 ou 5 vezes, depois acabou tomando uma pancada ali. O árbitro costuma chegar, por exemplo, no Neymar e falar: Neymar, não abusa tanto, ou não tem isso? O árbitro não se envolve na jogada, no estilo do jogador. Não é função do árbitro, mas é claro que o árbitro pode pedir para o atleta ter um controle, né, melhor. Se você está ganhando o jogo de 4-0, 5-0 e vai fazer uma jogada de efeito, eu acho que isso daí é até a inteligência do próprio jogador. Porque se o atleta dá um pontapé, nós como árbitro, a gente vai punir, a gente vai expulsar, né? Se for um pontapé algo violento, a gente vai expulsar. Mas como que fica depois para esse atleta, né? Então cabe o jogador também ter essa inteligência. Eu, por exemplo, eu costumo não falar, porque se você fala, o jogador de repente pode ir na imprensa e falar: o árbitro falou isso. Pronto. Então vai criar uma polêmica. Vai criar uma polêmica, né? Então eu prefiro não comentar, tá? Eu prefiro aplicar a regra, né? Que acho que é mais fácil, e fazer aquilo que tem que ser feito, né? Que fica muito mais fácil e menos polêmico. Vou fazer uma perguntinha para vocês, Henrique. É uma coisinha simples. Você já lidou com aquele jogador, sabe aquele macaco velho, aquele cara esperto no jogo, vamos supor, ele está com 2 amarelos, ele tem um jogo seguinte que não vai fazer falta a presença dele naquele jogo.
ele chega, começa a provocar um, provocar outro, você já sabe que ele quer o amarelo, você segura ele até o fim ou você dá o amarelo para deixar ele livre do próximo? Como que é? Porque você sabe os cartões, né? Sim, sim. Não dá. Eu costumo entrar para o campo de jogo conhecendo os atletas, mas não se eles têm ou não cartão amarelo. É a situação, a característica de velocidade ou não. Tem jogador, já chegou, claro, o atleta já chegou a pedir para mim, assim, o senhor pode me dar um amarelo para eu não jogar a próxima partida? E até jogador que não gosta de viajar muito longe, né? Aquelas viagens, ele prefere não viajar, ficar com a família. Principalmente quando é perto de Natal, já aconteceu. Dia das Mães, Páscoa, né, Zé? Já aconteceu muita situação assim, parecida com essa. Também chegar para você e falar, é antiético pra caramba isso aí, né? Hoje o jogador ele tem como tomar um cartão amarelo, ele pode se postar à frente da bola, né? Não permitir que a jogada reinicie, ele pode segurar o atleta, ele só não precisa fazer uma falta violenta para tomar um cartão amarelo. Marca uma falta, ele chuta a bola longe. Sim, isso daí é muito fácil. Então, se ele quiser hoje tomar amarelo, é muito... E o árbitro está ali para aplicar. Não é porque ele está pedindo isso e se ele comete a ação, eu não vou mostrar o amarelo porque eu não... Não, a regra está ali, tem que ser cumprida, independente da vontade do atleta. Muito bem. Bom, vamos voltar rapidamente à questão do União Barbarense, porque, como eu disse, o Vaguinho, ele gravou 2 sonoras, uma já mostramos, que é com o Edivaldo Souza, não é, diretor financeiro, representando os investidores, e o Vaguinho também conversou com o Cláudio Brito ao final do jogo deste empate no último sábado contra o São Bernardo. União está na disputa do título da Série A2. Vamos ver esse papo então do Vaguinho com o Cláudio Brito. Vamos agora falar com um jogador que eu tenho certeza que o coração dele ficou, olha, disparado e muito, hein? Porque ele ficou fora da partida. E numa decisão como essa, com certeza, não há coração que aguente. Do meu lado, Cláudio Brito, Pocultura nos Esportes, boa noite. Boa noite, amigo. Vamos aí, prestigiando a rapaziada. Fizemos uma boa partida, encaramos um adversário difícil, digno de uma final de Série A2, que foi esse ano muito competitiva, mas ainda está em aberto. Temos totais condições de ir sábado lá e conseguir o nosso resultado lá dentro. E aí, como que é ficar fora de uma partida decisiva como essa, hein, Brito? É complicado, a gente sofre muito, né? A gente fica aqui torcendo, acompanhando, querendo que as coisas aconteçam de uma determinada maneira e lá dentro a gente consegue controlar, a gente consegue resolver. Foi difícil, mas ainda está em aberto, como eu disse. Valeu pela torcida ter comparecido, nosso torcedor mais uma vez está de parabéns e agora nós vamos buscar lá dentro. Fala um pouquinho do Kleber aí, goleiro do União, que atuou hoje aí. Não, o Clebão, um menino bom, a gente tem um carinho especial por ele. Desde o ano passado, quando nós montamos aqui nos treinamentos, a gente vê que ele tinha uma qualidade, tem uma qualidade e passamos total confiança para ele, a comissão técnica, a diretoria, nós jogadores. E eu acredito que ele fez um bom jogo. No lance ali também, como você frisou bem, um lance de indecisão, interpretação do árbitro, mas ele salvou a União em umas 2 ou 3 oportunidades ali. É um garoto que a gente tem totais condições, que vai brilhar muito no cenário brasileiro aí e, consequentemente, vai dar sequência na sua carreira porque tem grandes qualidades. E final de semana vai para lá. Capitão Brito toma a sua faixa de volta de capitão. E aí, fala o resultado. Dá para ir lá e ganhar esse jogo? Lógico. Vamos fazer de tudo. Vamos fazer não, a gente tem certeza que nós vamos lá fazer um grande jogo e nós vamos trazer o título da Série A2 para cá. Tenho a plena certeza que o grupo está engajado e assim nós começamos. Fomos coroados com acesso, mas temos todas as condições de ir lá e conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão. Vamos levantar a taça lá dentro. Obrigado pela entrevista, Cláudio Brito. Obrigado, Vaguinho. Tá aí o Cláudio Brito, falamos com o Cláudio Brito, que aliás, ó, ele mesmo comentou comigo, o coração dele fazia assim, ó. Ele estava no banco aqui, inclusive nós começamos, até acompanhei a partida aqui de frente com ele, toda hora com a perna, chuta pra cá, chuta pra lá, eu falava, calma, Cláudio. Tá aí, segue você dos estúdios, Vaguinho. Muito bem, Vaguinho voltou com a canela roxa, porque em momentos de torcer aí pela União, né? O Brito acabou acertando a canela do Vaguinho Arruda, que não pôde atuar no fim de semana pelo Campeonato Amador de Veteranos. Então, o time dele ganhou, então. Não teve, né? Não teve. Ah, bom. Olha, gente, o Vaguinho fez uma pergunta para o Cláudio Brito, né? Que volta a jogar sábado, fez muita falta a respeito do goleiro, elogiou. Vida de goleiro não é fácil, mas vida de árbitro também não é fácil. E vou contar por quê. Às vezes, não é? Parte da imprensa, assim, faz algumas gracinhas com o árbitro, né? Compara o árbitro, eu acho que o árbitro
fulano é parecido com ciclano, não sei. Bom, falam aqui, o nosso pessoal aqui da casa, falam que o Rafael Claus é parecido com o Sylvester Stallone, né? O Milton Leite, narrador de Sport TV, não é? Costuma chamar ele de o Rambo brasileiro. O Vinícius Furlan dizem que é mais ou menos parecido com o Robin Williams. Ora, pessoal, dá uma olhada. Paula, deixa a imagem do Zé Henrique aqui. Vamos ver. Mas com quem o homem é parecido? Com o Elvis Presley. Olha lá. Imagens um pouquinho maior. Imagem e semelhança. Será que é por causa do penteado, Zé? Foi feito. É que eu usava muito gel também, né? Então, o topete. E eu também sempre gostei de rock and roll, dos anos 60, anos 70. Você lembra bem ele mesmo, viu? Um pouco. Você é meio parecido com o Rodrigo Henke, que é. O Rodrigo, que é o cover. E ele tá com um programa, inclusive, sempre gostou, né? Verdade. Desse tipo de música. Isso é muito bom. E eu, já dando a deixa aí para se despedir, eu queria agradecer mais uma vez, né? Pelo convite. Dizer a todos aí que muitas pessoas às vezes me ligam e às vezes não sabem da minha situação. Estou em recuperação, estou fazendo as minhas fisioterapias. Eu espero que daqui 40 dias eu já consiga retornar, não normalmente, mas assim, retornar assim, de forma ponderada, né, às atividades, porque quando se machuca tendão é um pouco complicado. A volta ela tem que ser bem gradual, né, gradativa, para que a gente possa aí 2, 3 meses estar podendo fazer um teste físico, enfim, voltar normalmente à arbitragem. Eu estou focando no próximo ano. Se eu conseguir me recuperar esse ano ainda, eu vou ficar muito feliz. Dar os parabéns para a União Agrícola Barbarense, que subiu para a Série A1. Dar os parabéns também para o Rio Branco de Americana, que também a gente que é da região, a gente fica muito feliz de poder acompanhar e poder ver. Não é fácil, né? Toda essa estrutura e tudo isso para organizar, né, um clube de futebol, que a gente fica mais próximo agora e começa a perceber isso, né? E claro, nos próximos convites, evidentemente, eu quero estar aqui de volta, né? E poder falar um pouco mais também, continuar falando de arbitragem, se Deus quiser. Dessa vez, quem sabe apitando. Isso já imaginou? Já imaginou União e Rio Branco? Coloca ele para apitar? Não. Você quer que ele volte a apitar só em 2014, 2015? Ele quer que eu volte a apitar, ele quer que eu volte nesse jogo. O Rio Branco está na segunda. Viu, como você está agorando aí o retorno dele. Quando você está imaginando, como você imagina que aqui tem uma mesa, você imagina esse jogo amanhã. Rio Branco e União, ele morando em Santa Bárbara, ele morando em Americana e você nasceu. Eu costumo falar que eu gosto dos dois clubes. Eu joguei nos dois clubes, né, na categoria de base, e eu sei que muito unionista não gosta e muito rio-branquense não gosta, mas eu gosto dos dois clubes, acompanho os dois clubes e torço pelos dois clubes. Tá? Eu gosto, tenho uma simpatia pelo Rio Branco, pela União, minha família toda aqui é sempre unionista, o Fernando, o Cláudio, quem conhece o Fernando Carvalho, o Cláudio Carvalho, são meus tios, estão sempre acompanhando, como eu também tenho. Aqui o negócio de ônibus é ele? Não, é o Cláudio engenheiro, hoje ele não está aqui na cidade, mas a nossa família é daqui. Então, também mandar um abraço a eles aí, né, para que agora, nesse último jogo, quem sabe aí o União consiga um bom resultado. Muito bem, muito obrigado ao árbitro José Henrique de Carvalho, figura muito simpática que esteve conosco em mais uma edição aqui do Cultura nos Esportes. Boa noite, Vaguinho, até semana que vem. Se Deus quiser, um abraço, Baquinho, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, tá? Muito obrigado mesmo ao Wagner Brock, uma ótima semana para vocês, uma ótima semana para vocês também, hein? Amanhã a gente está aqui a partir das 11 da manhã, eu e o Baquinho no Santa Bárbara na TV, e eu na fofoca, e ele, né, sempre me instigando nessas coisas aí. Mas devagarzinho a gente, quem sabe, muda tudo. Um abraço a todos, hein? E até amanhã, se Deus quiser. Wagner Brock, obrigado pela sua presença, boa semana e até a próxima terça. Até terça, se Deus quiser, com mais um Cultura nos Esportes e esperando um bom resultado do União Barbarense aí no sábado contra o São Bernardo. 2-0. E com o título da segunda divisão. Foram 3 campeonatos, né? A classificação, o acesso e agora a briga pelo título. Agradecer ao Zé Henrique aí por ter vindo aí bater esse papo gostoso com a gente. Um abraço também ao meu grande amigo, parceiro Valnei Ferreira, que esteve visitando os estúdios aqui acompanhando o Zé Henrique. Abraço também ao Valnei, que é companheiro de luta da gente aí na Prefeitura de Santa Bárbara.
Muito bem. Gente, muito obrigado, pessoal da casa. Obrigado pela dedicação, pelo carinho. A vocês, uma excelente semana. A gente volta a se encontrar na próxima terça-feira, 7 da noite, aqui na TV Cultura de Santa Bárbara, a imagem da cidade. Saúde e paz. Tchau, pessoal. Até lá.